Olá você, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os portugueses são grosseiros? Entenda, eu sou Paulo Nunes e esse é o seu canal Vir e Ver Portugal. Bom pessoal, eu quero começar esse vídeo com você dizendo que as impressões de cada pessoa é muito individual. Não é? Cada um tem sua própria impressão acerca de determinadas coisas, mas eu quero já bater numa situação que eu não concordo e acho que não deve existir. É você presumir o comportamento de um povo por causa do comportamento de alguns indivíduos. Isso é muito perigoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já sofri esse tipo de situação. Por causa de alguns brasileiros, eu tive algumas dificuldades, não é? E vi que isso não é uma coisa que deve ser feita. Não deve ser uma prática, até porque não é uma prática de um povo o que alguns indivíduos fazem. Então essa impressão, eu vou te passar a minha experiência, mas com algum tópico de realidade nisso tudo, das coisas que acontecem, desse tempo que nós estamos aqui, mas eu quero já começar abordando que a gente não deve definir um povo pela atitude de alguns. Então isso às vezes é natural do ser humano, mas a gente não pode cair nesse erro, não é? Bom, os portugueses, eles têm uma característica própria. Como toda comunidade, como toda uma população de uma nação ou até de regiões, né, dentro do próprio país, tem regiões que são diferentes, o comportamento das pessoas, o conceito que elas têm acerca de determinadas coisas, algumas expressões, forma de falar, porque muitas vezes não é o que fala, mas é como fala, que causa toda uma interferência, todo um ruído na comunicação. O português, de maneira geral, ele é um povo acolhedor. São pessoas normais como quaisquer outras, mas tem algumas características próprias da sua cultura. O brasileiro tem uma cultura, o português tem outra cultura e vários outros povos têm culturas completamente diferentes. E nós precisamos compreender isso. E eu quero falar isso para você que é brasileiro, que vem morar em Portugal ou está em Portugal. Bom, você precisa se adaptar no lugar onde você está. Eu já disse isso em outro vídeo. A população portuguesa não vai se adaptar à tua cultura, você que tem que se adaptar à cultura deles, você está no país deles, então você precisa se adequar à forma de vida, a maneira de como as pessoas lidam umas com as outras, e você vai se habituar e vai ter suas próprias impressões e tirar suas próprias conclusões. Mas com relação a essa questão de brasileiro às vezes dizer que português é grosseiro, é rude. Bom, vamos falar algumas coisas sobre isso, também falando a respeito de nós mesmos. Às vezes a gente começa a compreender o que o outro faz partindo do entendimento do que nós fazemos. Bom, brasileiro, ele é muito extrovertido de maneira geral. Ele é muito expansivo, digamos assim. E aqui em Portugal, pessoal, na Europa de maneira geral, mas em Portugal, há uma certa limitação com relação a isso. As pessoas normalmente são mais contidas quando não se conhecem. Então, você precisa saber lidar e abordar com portugueses. Mas depois que você conhece, tem uma certa afinidade, você vai ver, eu tiro isso por mim, eu tenho excelentes amigos portugueses e amo esses amigos que eu tenho, esse povo português, você quando começa a compreender o estilo de vida e a forma de viver deles, você começa a se adaptar, porque os portugueses, de maneira geral, são simples.
eles vivem de maneira muito simples, muito prática. E a relação dele com outras pessoas também é prática. Só que brasileiro está acostumado a grandes abraços, a tapinha nas costas e a sorrisos largos. Bom, pessoal, a gente precisa aprender a conviver uns com os outros, não é? Bom, o português, ele é mais contido nessas coisas. E ele até vê esse comportamento como um comportamento um pouco... eles desconfiam um pouco desse tipo de comportamento, não é? As coisas têm que caminhar lentamente e aos poucos vai se dando confiança para que haja uma interação maior e melhor entre as pessoas. A forma de se comunicar, ela encontra aí uma barreira muito grande, ela encontra um choque muito grande, não é? Eles são pessoas normalmente frontais, eles falam o que pensam. De maneira geral, é assim. Poderá não ser assim com algumas pessoas, em algumas regiões, mas de maneira geral, isso não é uma regra, mas de maneira geral, eles vão dizer muito francamente na sua frente o que eles pensam a respeito do que você fez ou do que você falou. E vão repreender sem problema nenhum. Isso não é nenhuma agressão e logo após o acontecido, as coisas vão continuar normais. Agora você precisa ter uma postura, né? Você precisa ter um posicionamento também para falar frente a frente com eles. Também tem a questão de você começar a interagir da mesma forma. Agora, uma coisa é ser frontal, outra coisa é ser mal educado. Não vamos confundir essas coisas, ok? Tem pessoas frontais, tem pessoas mal educadas em qualquer lugar do mundo. E você deve se adaptar à frontalidade, mas não deve se adaptar à falta de educação, como não deve ser mal educado, ok? Isso é um ponto, um ponto comum no relacionamento das pessoas. Característica interessante, né, dos portugueses, que eu gosto muito. Bom, você só vai na casa de um português, pessoal, em duas ocasiões. Primeira, se ele te convidar. Você nunca se convida para ir na casa de uma família portuguesa, ok? Então, primeiro ponto, você só vai na casa de um português se ele te convidar. E segundo ponto, você só vai na casa de um português quando ele tem confiança em você, quando ele começa a gostar de você. Aí você deve dar mais valor a esse relacionamento, dar mais valor a essa amizade, porque isso é uma característica que eu gosto muito dos portugueses. Quando você conquista a amizade de um português, e eu tenho vários amigos portugueses, quando você conquista a amizade deles, olha, preserve isso, porque eles são muito leais com relação à amizade, chegam até um certo ciúme, né? Algumas vezes acontece isso, mas quando você se torna amigo de um português, olha, isso é muito importante, né? Por quê? Porque você é um estrangeiro na terra deles, e quando isso é quebrado, porque existe, e a gente vai abordar em um outro vídeo a questão da discriminação, né? A gente vai falar sobre isso, mas quando você quebra essa barreira com portugueses e você passa a integrar um grupo e você passa a ser como um deles, olha, é porque você conquistou a confiança, ok? Mas português não é agressivo, não é grosseiro. Agora, eles vão parar você sem restrição nenhuma, sem vergonha nenhuma, se você passar dos limites, que para ele é limite. Então você precisa entender qual é o limite das pessoas individualmente e entender qual é o limite cultural de um povo. Aí você começa a se integrar e começa a interagir com eles de maneira muito natural.
Até porque eu estou falando eles, mas nós somos nações irmãs. E a gente deve agir assim. Você vai encontrar algumas diferenças, pessoas que vão te rejeitar simplesmente por ser brasileiro? Vai. Mas essa não é a prática comum, não é? Você vai encontrar, mas não é usual, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, te inscreve aqui no canal, toca no sininho das notificações, ok? Deixa o teu like, não esquece do like, é importante para propagar o canal. E deixa teus comentários do que você deseja, o que você achou desse vídeo e o que você deseja ver nos próximos vídeos, ok? Foi muito bom estar com você, um grande abraço e que Deus te abençoe. Até a próxima!